Muito bem, turma. Antes de começar a correção das questões, peço desculpa pelo atraso, peguei trânsito, a cidade está caótica, mas não tem problema, porque agora a gente vai conseguir começar. Estava com medo de não chegar aqui, porque está complicada a cidade. Então, turma, sem mais delongas, vamos para as nossas questões. Questões número 41 a 60 da prova de técnico administrativo. Turma, a prova, eu posso dizer, ela não estava difícil, também não estava fácil. É uma prova acessível. Para quem estudou, a maioria das questões ali a gente estava em condições de responder. Uma outra questão que exigiu mais conhecimento, mais interpretação, mas de modo geral, quem estudou, pelo menos aqui, né, para noções de administração pública, a prova estava resolutível. Então vamos lá, turma. Primeira questão número 41. Eu vou falar de questões também que tem a possibilidade aqui de recurso, não são muitas. Então vamos lá. Questão número 41, Paludo 2013, enfatiza que o ciclo de gestão ou o ciclo de planejamento e orçamento público brasileiro é composto por três instrumentos principais. Para orientar as ações da administração pública, exarada na Constituição Federal Brasileira de 88, artigo 65. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Aqui, turma, são os instrumentos de planejamento do orçamento. Nós estudamos isso. Então vamos lá. Aqui é PPA, LDO e LOA e seus conceitos. Primeira afirmativa. O Plano Plurianual, PPA, é um instrumento legal de planejamento organizado para o direcionamento das ações do governo, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública, considerando as despesas de capital e os programas de duração continuada. Eu queria escrever o contínua, mas eu acho que foi erro de digitação. O correto seria continuada, mas também não muda aqui a interpretação, o conceito, então não tem problema. Para 4 anos, verdadeiro ou falso? Turma, verdadeiro, a gente tem que lembrar que o PPA é o quê? É dom, diretrizes, objetivos e metas. É dom 4. Por que 4? Porque a vigência é de 4 anos. Então veja, está tudo perfeito aqui. Falou também, ó, considerando as despesas de capital, a gente tem que lembrar, despesas de capital são aquelas despesas que são incorridas para o aumento ou a construção de um bem público. Aí que a gente tem investimentos, tem amortização da dívida e a gente tem inversões financeiras. Então, essas aqui são as despesas de capital. Programas de duração continuada, aqueles programas com duração superior a um exercício financeiro. Tá tudo isso lá quando a gente estuda os conceitos do PPA. Então, é verdadeiro. Segundo item. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, é construída a partir das ações e os parâmetros definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo Plano Plurianual. O documento prevê as receitas e fixa as despesas de toda a administração pública para o ano subsequente. Perfeito, turma. A LOA é o orçamento propriamente dito. É na LOA que existe a previsão da receita e a fixação da despesa. E a LOA tem que transmitir o que está na LDO e a LDO se baseia no PPA. Então aqui está tudo perfeito, tudo correto. Mais uma. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é elaborada anualmente e tem como objetivo propor metas e prioridades para a gestão da administração pública para o ano subsequente e orienta a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, ainda dispõe sobre alterações tributárias e estabelece a política de aplicação das agências de fomento. Perfeito, é o conceito aqui correto. A gente tem que lembrar que a LDO é MP, de metas e prioridades, como apareceu aqui na questão. Ó, ela atua para orientar a elaboração da LOA, a gente viu isso também, e ainda ela dispõe sobre alterações tributárias, estabelece a política da aplicação das agências de fomento. Tudo isso a gente viu, é o conceito correto de LDO. Perfeito. E por último, as 3 leis indissociáveis, que é a LDO, a LOA e o PPA, compõem o planejamento da administração pública. Exato, são instrumentos de planejamento.
Ó, considerando que o PPA é o planejamento estratégico, sim, é o planejamento de 4 anos, é o planejamento estratégico, conceituado como de médio ou longo prazo, a depender do autor, mas é médio ou longo prazo. Ó, que orienta as ações da LDO, sim, a LDO tem base no PPA. Ó, e da LOA. A LOA é orientada pela LDO com base no PPA. Ó, e a LDO seleciona as metas e programas do PPA que serão executados no orçamento subsequente. Então, a LDO faz exatamente isso aqui, ó. Seleciona as metas e programas. Por que seleciona as metas e programas? Porque o PPA tem 4 anos e a LOA é anual. Então, ela vai priorizar a cada ano o que vai ser tirado do PPA e colocado para execução. Então, está perfeito também, turma. Com isso, o gabarito letra A, tudo verdadeiro. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 42 da prova. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os princípios que regem a administração pública às suas respectivas características, conforme o artigo 37 da Constituição Federal de 88. Então, aqui nós temos os princípios, turma. O LIMP, ó. 1, princípio da legalidade. 2, impessoalidade. 3, moralidade. 4, publicidade. 5, mais recente, o da eficiência, que surge lá com o PDERAE de 1995. Então, vamos ver. Vamos marcar aqui o que está de acordo. Ó, primeiro, exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, só se admitindo o sigilo previsto na lei. Isso aí é publicidade. É transparência, é divulgar, informar para as pessoas o que a administração pública está fazendo. Então, número 4. A publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Mais uma forma da gente observar que é a publicidade. Seguinte, todo administrador público está, em todas as suas atividades funcionais, sujeito às normas das leis e delas não se pode afastar ou desviar, considerando que só é admitido fazer o que a lei determina ou autoriza nos limites dessa autorização. Então, turma, tudo a ver com legalidade, o princípio da legalidade. Todo administrador público, todas as pessoas que atuam na administração pública têm que seguir a legalidade, estão sujeitos às normas, não pode fugir das normas da regra do ordenamento jurídico. Então, isso aqui é número 1. Seguinte, deve excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre as suas realizações administrativas. Não é permitido que os agentes públicos tenham privilégios, considerando sempre, em primeiro lugar, o atendimento ao interesse público. Isso aqui é impessoalidade, abrir mão aqui dos benefícios pessoais para atuar em prol da sociedade, da coletividade. Isso aqui é princípio da impessoalidade, número 2. Seguinte, é pressuposto da validade de todo o ato administrativo legal e ético, considerando a moral jurídica. Trata do conjunto de regras de conduta disciplinar, pois nem tudo que é legal é ético. Muitas vezes a gente está diante de algo que, em princípio, é legal, está dentro das normas, dentro das regras, mas aquilo não é ético, não é moral. Aquilo ali, mesmo que estejamos seguindo uma regra, uma norma, não pega bem, como usando uma expressão popular. E o que é isso, turma? Isso é princípio da moralidade. Além de agir dentro da legalidade, é importante que se busque também a moral. E com isso nós temos como numeração correta número 3. E por último, segundo Meirelles, a Lei Chibur e Filho, 2013, o princípio exige que a atividade administrativa seja realizada com celeridade, rendimento funcional e com atenção ao cidadão. Perfeito se tivermos diante aqui do princípio da eficiência. É o princípio mais recente do LIMP. Ó, aqui o LIMP, turma, lembrando, ó, isso aqui é o LIMP. É o princípio mais recente do LIMP, o princípio da eficiência. Surge a partir da reforma gerencial dos anos 90, implementada no Brasil. E aqui, número 5, e o gabarito, portanto, vai ser letra D, 4, 1, 2, 3, 5. Certo, turma? Certinho, vamos para a nossa próxima questão, então. Essa está resolvida. Questão número 3. Conforme
Conforme trata o Decreto-Lei número 200 de 1967, artigo 6º, são princípios fundamentais da administração pública, exceto A, planejamento, B, coordenação, C, centralização, D, delegação de competências ou E, controle. Lembrando, turma, o Decreto-Lei 200 de 1967 é uma dos momentos de reforma administrativa. Nós tivemos a primeira reforma administrativa lá na década de 30, no governo Getúlio Vargas. Depois tem aqui o Decreto-Lei 200 de 67, tivemos ainda o retrocesso burocrático com a Constituição de 88 e, por último, a reforma administrativa dos anos 90, que busca implementar o gerencialismo através do PDRAE. E, turma, dentro do Decreto-Lei de 67, o que nós temos aqui de princípios fundamentais? Nós temos planejamento, temos coordenação, nós temos descentralização e não centralização, nós temos delegação de competência e controle. Com isso, o que está errado, turma, é a letra C, que falou em centralização. E a ideia aqui era descentralizar. Descentralizar em que sentido? De passar, de transferir para as atividades, transferir as atividades para a administração indireta, aqui dando mais autonomia para as autarquias, para as fundações, para a sociedade de economia mista, para as empresas públicas. Então, descentralizar e não centralizar. Essa aqui é a resposta correta. Descentralização administrativa, que é o que se buscava com o decreto-lei, como estamos buscando a exceção, o correto aqui é marcar a letra C, centralização. Ok? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 44 da prova. Segundo Matias Pereira, 2007, o enfoque gerencial da nova gestão pública, NGP, o New Public Management, é um movimento que começa na década de 1980 e ganha força em vários países do mundo na década de 1990. Este modelo da administração pública tem como característica atender o cidadão-cliente com a prestação de serviço público com qualidade, eficiência, eficácia, efetividade e accountability. Essas características referem-se ao modelo de administração pública. Letra A, imperial, B, burocrática, C, patrimonialista, D, gerencial ou E, regencial. Turma, nós sabemos, existiram três modelos. Existem, porque todos os três estão em voga ainda. Três modelos. O primeiro, patrimonialista, que é o pior de todos. É aquele modelo em que o soberano, o chefe do poder, é dono de tudo e para o povo ele entrega as migalhas, ele escolhe quem ele bem entende para trabalhar no governo, são as prebendas e sinecuras. É o pior modelo. Depois nós temos o modelo burocrático. No Brasil surge a partir da década de 1930, no governo Getúlio Vargas. No mundo, a partir do século XVIII, metade do século XVIII, início do século XIX. E depois nós temos o modelo gerencial. Surge no mundo final da década de 70, início da década de 80, e no Brasil a partir da década de 90, com o ministro Besser Pereira, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Turma, então não existe imperial e não existe regencial. E o que foi dito aqui? Ó, tudo que foi dito aqui, ó. Prestação de serviço público com qualidade, foco em resultados, eficiência, eficácia, efetividade, accountability. Tudo isso, características do modelo gerencial, turma, não é burocrático nem patrimonialista. Portanto, letra D é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Questão número 45 da prova. No contexto da reforma do aparelho do Estado, iniciada em 1995, o texto do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o PDRAE, menciona os conceitos de governança, governabilidade e accountability. Assinale a alternativa correta no que se refere ao conceito de accountability. Turma, a gente viu isso, a gente viu bastante das nossas aulas preparatórias. A accountability tem essa ideia de prestação de contas e de responsabilização. Temos a accountability vertical, que dá a ideia aqui de desiguais, o povo fiscalizando, controlando o governo. A accountability horizontal, é uma ideia de iguais, um poder fiscalizando o outro. E o societal, que é aquele controle realizado pela mídia, pelos grupos organizados, enfim, é aquele tipo de controle societal ou social que quem controla não tem o poder
de tomar decisões, mas ele pode realizar as devidas denúncias. Turma, quanto a isso, ó, nós temos que ver o que tem relação aqui com a accountability. A letra A fala o seguinte: capacidade política de governar derivada da relação de legitimidade do Estado e de seu governo e do seu governo à sociedade. E aí, turma, se falou em legitimidade, isso a gente viu em aula, se falou em legitimidade, está falando em governabilidade. Governabilidade. Legitimidade é governabilidade, portanto a letra A está incorreta. B. Capacidade política de usar o dinheiro público, não especificando as áreas, por exemplo, usar os valores financeiros públicos da área de educação para a saúde. Não, isso aqui é uma ilegalidade. Isso aqui não tem nada a ver com contabilidade, é algo ilegal. Não se pode desviar de uma área para outra os recursos que já estão vinculados. Letra B, portanto, incorreta. C. Competência técnica que abrange as capacidades gerencial, financeira e técnica propriamente dita. Então, essa capacidade aqui de governar, através de competência técnica, isso tem a ver com governança. Nós vimos isso. Letra C, portanto, também não é o nosso gabarito, já que estamos buscando conceito de accountability. Seguindo. Letra D, documento legal que orienta o plano plurianual para os 4 anos de gestão. O próprio plano plurianual é o que orienta a gestão, orienta que a LDO e a LOA. Então, isso aqui não faz sentido algum, a letra D. E pressupõe, de modo geral, que o sistema político tem que cumprir a lei de prestar contas, a prestação de contas, a gente viu, do uso dos recursos públicos e mostrar os resultados alcançados, também, prestação de contas, aqui transparência, utilizando as tecnologias da transparência como prestação de contas para a sociedade. Perfeito, turma. Falou aqui em responsabilização, falou em transparência, falou em prestação de contas, tudo isso é accountability. Então a letra E, turma, é o nosso gabarito sem medo de errar. Ok? Maravilha? Então vamos seguir aqui. Questão número 46. De acordo com o Decreto-Lei 200 de 1967, a atividade de controle da administração pública deverá ser exercida em todos os níveis e em todos os órgãos de todas as esferas administrativas. O dever de prestar contas é indissociável do exercício da função pública. Diante desse contexto, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras e F ou F se falsas. Vamos ver. Um dos controles que recaem sobre a administração pública é o da legalidade. Sim, turma, a gente tem que lembrar, existe controle da legalidade e o controle de mérito. O controle de legalidade analisa o aspecto legal, as normas, o cumprimento das regras e tudo que estiver relacionado com leis. Então, está correto. E a outra forma aqui de controle é o de mérito, que analisa conveniência e oportunidade. Então, isso aqui, perfeito. Seguinte, os atos de fiscalizar e corrigir são exercidos somente pelos poderes legislativos, com o objetivo de garantir os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Turma, os atos de fiscalizar e corrigir são exercidos por todos os poderes. Os poderes têm a função lá de autotutela. Então, o poder, através do seu controle interno, o poder executivo, o poder judiciário, também o legislativo, podem fiscalizar e corrigir os seus atos. Poder aqui de autotutela. Então, falar aqui que apenas os poderes legislativos podem fiscalizar e corrigir está incorreto. Isso aqui é falso. Seguinte, deve-se avaliar a conduta funcional dos agentes públicos e os direitos dos administradores. Sim, quando se realiza aqui uma atividade de controle, deve-se avaliar a conduta funcional dos agentes públicos, dessas pessoas que trabalham em prol da sociedade, e também o direito deles, quando atuam, realizam alguma atividade. Então, está correto. Seguinte, os controles da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade são alguns dos controles da atuação profissional. Sim, controlar a eficiência, o melhor uso dos recursos.
Controlar eficácia, que é atingimento de objetivos. Perfeito. Controlar efetividade. O que é efetividade? É o impacto, a transformação em uma determinada região, em uma determinada sociedade. Então, é correto também. E economicidade é o melhor uso dos recursos, buscando aqui economia, buscando gastar o menos possível com a mesma qualidade que é exigida, com a qualidade que é exigida. Então, também está correto. E por último, quanto à origem, o controle pode ser interno e externo. Perfeito também, turma. Quanto à origem, o controle pode ser externo e interno. Interno quando realizado pelo próprio órgão, pelo próprio poder, e o externo é o controle realizado por um outro poder. Por exemplo, quando o poder legislativo julga as contas do governador, do prefeito, do presidente, nós temos aqui o controle externo. Perfeito também. A ordem correta de preenchimento, de cima para baixo, só pode ser a letra A. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Certo, turma? Então, vamos em frente. Questão número 47 da prova. No que se refere à abordagem da gestão por resultados, não é um órgão fiscalizador do governo federal. Essa questão, turma, ela tem uma certa malícia. A gente tinha que estar bem concentrado aqui para não errar. Então vamos ver, letra A. Controladoria Geral da União. A Controladoria realiza controle do governo federal. Está correto, ó. A CGU. A CGU faz o controle lá das contas do presidente e tudo mais. Banco de denúncias. Isso aqui é uma espécie de ouvidoria, canal de denúncias e tudo mais. Isso aqui também é uma maneira de fiscalizar o governo. A gente pode ir no banco de denúncias e falar alguma coisa lá do governo federal, reclamar e tudo mais. Então isso está correto. TCU, Tribunal de Contas da União, também. O TCU fiscaliza. O TCU é um tribunal de contas que auxilia o poder legislativo e também tem a função aqui de fiscalizar as contas do governo e tudo mais. Está correto. A Polícia Federal. A Polícia Federal também, muitas vezes, a Polícia Federal recebe demandas para verificar a própria atuação de servidores, de políticos, de pessoas ligadas ao governo. Então, também está correto. E aí, Sistema de Dotação Orçamentária, o SIDOR. Turma, o SIDOR é um sistema, como o próprio nome está dizendo. Aqui a gente tem tecnologia da informação, é um sistema informatizado, mas não é um órgão. Por isso que a letra E é o gabarito. A letra E é o gabarito. Trata-se aqui de um sistema e não de um órgão fiscalizador. Ok? Então, vamos continuar. Questão número 48. Vejamos. A questão aqui um pouquinho mais... Essa questão é tranquila porque a resposta que foi dada, mesmo se a gente não soubesse aqui a resposta, não conhecesse essa portaria, era possível responder porque uma das opções está muito fora de contexto. Vamos lá. Questão 48, conforme a portaria SGD, ME número 548 de 2022, são princípios de padrões de qualidade nos serviços digitais da administração pública, exceto, letra A, complexidade, B, simplicidade, C, acessibilidade, D, segurança e interoperabilidade. Turma, os princípios de padrões são simplicidade, que é a letra B, acessibilidade, a letra C, privacidade, que não aparece aqui, 4, segurança, que é a letra D, e 5, interoperabilidade, que aparece na letra E, e transparência. O que não é correto é complexidade, mas pode ver. Complexidade é o antônimo de simplicidade. Então, só sabendo disso, a gente conseguia eliminar a letra A e marcar ela como resposta correta, marcá-la como resposta correta, visto que é exceção. Ok? Questão 49 do nosso material. Do nosso material não, olha o hábito, poder do hábito. Questão 49 da prova.
Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os governos atuantes no Estado gerencial com a reforma do Estado no modelo da nova gestão pública aos seus respectivos princípios, conforme a definição de Osborne e Gaebler. A gente falou sobre esses autores aqui na nossa preparação. Então vamos lá, turma. Coluna 1. Coluna 1. Governo de resultados. Coluna 1. Item 1. Governo de resultados. 2. Governo empreendedor. 3. Governo descentralizado. 4. Governo previdente. E 5. Governo competitivo. E agora, com base na coluna 1, a gente vai aqui para a coluna 2. A gente vê os conceitos. Criar novas fontes de recursos gerando receitas, com a busca de resultados efetivos. Turma, quando se trata aqui de criar fontes de recursos, criando novas receitas, então veja que tem uma ideia de inovação, de criatividade, criar novas fontes de recursos para o governo, gerando novas receitas para que isso seja depois utilizado em prol da sociedade, com busca de resultados efetivos. Isso é empreender, isso é empreender. Essa criatividade que foi definida aqui, essa inovação, isso é empreender, isso é governo empreendedor. Portanto, item número 2. Seguinte, planeja suas ações para alcançar melhores resultados com o princípio da economicidade. Planeja suas ações para alcançar melhores resultados com o princípio da economicidade. Se a gente for ver as demais afirmativas aqui, os demais conceitos, nenhum deles fala em planejamento, que aparece aqui a ideia de planejamento, planeja as suas ações, é somente nesse item. E como que a gente vai relacionar planejamento? Com governo previdente. O que é previdente? A pessoa previdente é aquela que pensa antes, aquela que, antes de tomar uma decisão, ela refletiu muito. Ela refletiu da seguinte forma, planejando. Então, turma, governo previdente é aquele que planeja suas ações para alcançar os melhores resultados com o princípio da economicidade. Portanto, número 4 aqui. Seguinte. Não se financia a estrutura administrativa, mas a prestação de serviços públicos com a qualidade, com foco no cidadão cliente. Não se financia a estrutura administrativa, mas a prestação de serviços públicos com qualidade. Então aqui a ideia, turma, é de não pensar na estrutura administrativa, não pensar nos procedimentos e nos processos internos, né? Olhar para fora, olhar para a sociedade, o olhar focado em resultados que vão em prol das pessoas. Onde que nós temos esse olhar de governo de resultados, que é a ideia do modelo gerencial suplantando a burocracia nos aspectos das disfunções. Turma, e tem um governo de resultados. Pensa nas pessoas, na sociedade, e não na estrutura burocrática. Portanto, aqui a gente preenche com o número 1. Seguindo, autonomia com responsabilidade para os servidores e equipes, pensando na gestão democrática para a prestação de serviços públicos eficientes. Aí, turma, autonomia com responsabilidade. Se eu estou dando autonomia para alguém, eu estou distribuindo poder. Se eu estou distribuindo poder, eu estou descentralizando. Então, é item 3, governo descentralizado. E, por último, melhora a qualidade dos serviços públicos com o cuidado de fazer a diferença na vida dos cidadãos. Isso é item 5, governo competitivo. Confesso que aqui é difícil da gente fazer uma relação com essa ideia de competitividade. Conforme nossos estudos, quando aparecia competitividade, a gente associava com a competição, com a disputa entre os próprios órgãos, né, no que a lei permitia, e às vezes até entre os órgãos e a administração privada. Aqui não ficou evidente no conceito que foi dado, mas como a gente tinha a resposta de todas as outras, a gente conseguiu fazer o link, então aqui só poderia ser o número 5. Portanto, turma, o gabarito é a letra B. 2, 4, 1, 13 e 5. Certo, turma? Então, vamos continuando aqui. Vamos continuar.
Questão número 50 da prova. Na premissa de que os princípios orçamentários são aquelas regras fundamentais que orientam as práticas orçamentárias, com base no PPA, nas LDO e na LOA, pode-se afirmar corretamente que os princípios orçamentários modernos são: letra A, uniformidade, universalidade e orçamento bruto. B, anualidade, clareza e equilíbrio. C, simplificação, responsabilização e descentralização. D, unidade orçamentária, exclusividade e equilíbrio. E letra E, universalidade, responsabilização e equilíbrio. Turma, essa aqui é uma questão que eu considero difícil. Por quê? Porque normalmente a gente estuda os princípios orçamentários, os clássicos, os tradicionais, e não os modernos. É muito raro alguma banca cobrar os princípios orçamentários modernos. Se cobra normalmente os clássicos, que é anualidade, equilíbrio, exclusividade, clareza, publicidade, não vinculação ou não afetação da receita, princípio da unidade orçamentária, universalidade, orçamento bruto, tudo isso. Esses são os princípios clássicos, tradicionais. Agora, os princípios orçamentários modernos, que surgem depois lá da lei da responsabilidade fiscal e aparecem em alguma parte do MTO, Manual Técnico Orçamentário, é muito raro isso aparecer. Agora apareceu nessa prova. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Os princípios orçamentários modernos são simplificação dos procedimentos, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem o processo orçamentário, responsabilização de quem gere o recurso público, e descentralização, que é essa distribuição do orçamento para as unidades orçamentárias, para quem necessita desses recursos. Então, são princípios que surgem para auxiliar nos princípios tradicionais. Letra C aqui é o gabarito, mas é uma questão bem difícil, raro a gente encontrar questões que cobrem esses princípios orçamentários modernos. Então, letra C é o gabarito. Vamos para a próxima, questão agora número 51, sobre administração pública no período burocrático. O Decreto-Lei número 200 de 1967 fundamenta alguns conceitos. Nesse sentido, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando os conceitos aos seus respectivos fundamentos. Vejamos. 1. Descentralização. 2. Centralização. 3. Concentração. E 4. Desconcentração. É uma questão aqui que vai mais ao encontro do direito administrativo do que administração pública. Mas a gente consegue resolver, faz parte também dos nossos estudos. Então vamos lá. Primeira coisa, aliás, vamos ler cada um dos itens e eu faço a devida análise. Primeiro, na administração direta, delegam-se os poderes em partes para os entes administrativos da administração indireta. Turma, quando a administração direta cria uma autarquia, cria uma fundação pública, cria uma sociedade de economia mista ou cria uma empresa pública, estamos diante da descentralização. Passar atividades, tarefas da administração direta para indireta, isso é descentralizar. Portanto, aqui o número correto, a gente preenche aqui corretamente com o número 1. Seguinte, é a distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Turma, distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Então, aqui nesse caso, não são criadas outras pessoas jurídicas. Não é criada aqui uma fundação, não é criada uma autarquia, nada disso. O órgão, por exemplo, o Ministério, ele cria uma secretaria ou ele passa a atividade para uma secretaria. Ou essa secretaria cria um departamento específico para tratar de alguma coisa. Então, não está sendo criado um novo ente. Não, está sendo as atividades, as tarefas aqui estão sendo distribuídas. O que acontece dentro do mesmo órgão? O que acontece? A gente tem, nesse caso aqui, a desconcentração. É diferente de descentralização. Descentralização é criar autarquias, é passar para a administração indireta.
E desconcentrar é manter aquele órgão na administração, manter aquelas atividades na administração direta. Então veja, turma, aqui nós temos 4. Seguinte, é composta por órgãos ligados diretamente ao poder político, central do país, presidente da República e ministérios, nos estados, governadores e secretarias, e municípios, prefeitos e secretarias. Turma, o que acontece aqui? O processo aqui é de concentração. O processo aqui é de, descentralização. Espera que eu já vou explicar melhor. Ó, turma. Centralização é o próprio poder central que vai realizar as atividades, não vai passar para outros. E daí, agora eu vou explicar o item seguinte, vai ficar mais fácil de fazer essa correlação entre ambos. Ó. Seguinte, a função administrativa é exercida internamente em cada entidade, sem qualquer divisão de órgãos públicos. Ó, turma, se eu tenho aqui uma ideia de não dividir entre outros órgãos públicos, eu estou fazendo uso da concentração. Então, digamos que eu tenha um ministério, e esse ministério pega as atividades de 2 ou 3 secretarias. A ideia aqui é de enxugar, de diminuir a quantidade de órgãos dentro de outro órgão. Então, veja, há uma ideia de concentração. Concentração. Então, elimina os órgãos que estariam na mesma estrutura administrativa aqui na administração direta, e há uma concentração. E a descentralização, por sua vez, é inibir ou retirar ou não criar órgãos da administração indireta. Então, quando o governo não cria autarquias, o governo realiza essas atividades por conta, isso é centralizar, é centralização. E quando o governo não cria órgãos dentro da sua estrutura, que daí seria a administração direta, isso é desconcentração. Então, veja, são palavras semelhantes, são parônimos, se eu não me engano, mas que têm diferenças. Então, a gente tem que saber diferenciar desconcentração, concentração de centralização. Concentração e centralização. Ok, turma? Então, a resposta correta aqui é a letra B. 1, 4, 2, 3. Pediram para te dar uma olhadinha no chat. Ah, tá. Ah, tinha até esquecido que tinha o chat. Pessoal que pediu para dar uma olhadinha no chat. Deixa eu ver. Fica disponível na plataforma para quem perguntou. Deixa eu ver. A Carol. Fica, Carol. O banco de denúncias é considerado órgão? Sim, é considerado órgão, faz parte da administração direta, que separa a ouvidoria. O banco de denúncias é um órgão? Sim, é um órgão. Banco de denúncias, eu achei estranho. É muito raro aparecer o termo banco de denúncias. Aparece canal de denúncias ou ouvidoria. Banco de denúncias é muito raro. Mas a gente consegue fazer essa interpretação, né? Tá querendo falar ouvidoria, né? Banco que se relacionar com ouvidoria ou então com canal de denúncias. Banco de denúncias não é órgão, creio que seja um questionamento. Opa. Banco de denúncias é um órgão e faz parte da estrutura da administração direta. Então a gente pode considerar como um órgão. Não cabe recurso na 47. Deixa eu ver a 47. Não, na 47 não vejo possibilidade de recurso, porque todos os órgãos que foram citados aqui, de alguma forma, eles fazem também fiscalização. O sistema de dotação orçamentária não é um órgão, é um sistema informatizado. Então, não é possível aqui, não vejo possibilidade de recurso. Se entrar com recurso aqui, não vai levar, infelizmente. Banco de denúncias é uma ferramenta. Tá, a gente já falou sobre o banco de denúncias. A questão ferramenta não é órgão. A questão 40 ferramenta. É por isso que, ó, a Carol pergunta aqui, ó, ferramenta não é órgão. Sim, não é. A ferramenta não é órgão. Em sistema de dotação orçamentária é um sistema, é utilizado
para auxiliar na atividade de fiscalização. Por isso que é a resposta correta, porque está falando aqui o que não é um órgão fiscalizador. Ana Maria poderia falar sobre a 47, agora já falei bastante, né, com esses questionamentos. As ouvidorias públicas são órgãos públicos responsáveis por receber, examinar e encaminhar denúncias, tá? Ok, é isso mesmo. Banco de denúncias meio que se compara com ouvidorias nessa questão, isso, a gente consegue comparar com ouvidorias. Mas penso que, se bem embasado, podemos entrar com recurso, não? Em relação à questão... A questão do banco de denúncias ou a 47? Eu acho que deve ser a questão do banco de denúncias. Dá para tentar. Eu acho difícil montar um recurso para as questões que eu falei até agora aqui. A banca... Eu até vou explicar como é que funciona a questão da banca para recursos. Assim, pessoal, quem julga o recurso é a própria banca que elaborou a questão. Então, a banca, ela vai ter que ir contra ela mesma no recurso. Então, para conseguir convencer a banca de que ela errou, não é tão fácil. Eu digo que é muito pelo contrário, é muito difícil. Então, se a banca tiver alguma coisinha mínima que seja para se apegar, para argumentar o acerto da questão, ela utiliza. E o que acontece? Além da banca ser ela mesma que julga o recurso, se ela der o recurso, se ela aceitar o recurso e anular a questão ou trocar o gabarito, ela perde o valor daquela questão. Então, digamos que ela ganhe, sei lá, 150, 200 reais por questão. A Fundatec paga por questão. Então, digamos, a pessoa ganhou lá 150 reais para elaborar cada uma dessas questões. Daí ela vai lá e anula, 150 reais a menos. Anula a segunda, 300 reais a menos. O valor eu não sei, então eu estou aqui chutando. Digamos que ela anule 4 questões, porque as pessoas entraram com recurso. 600 reais a menos. Turma, é muito difícil a pessoa rasgar dinheiro. Vamos usar esses termos aqui. Para a pessoa optar por perder dinheiro, tem que estar muito bem fundamentado. Então, acho que muitas vezes aqui, se a questão não for muito errada, entrar com recurso, claro, é nosso direito, as pessoas têm direito, mas é muito difícil de levar. Então, eu acho melhor concentrar os esforços, se dedicar mesmo para escrever um recurso muito bom, em questões que valham a pena, assim, que tenham chance de ganhar. Porque às vezes gasta uma energia toda aqui para elaborar um recurso e tal, e essa energia acaba não sendo utilizada numa questão que, de fato, poderia levar. Mas, turma, se vocês acharem que tem aqui, né, alguma questão que seja possível entrar com recurso, arte é um argumento muito bom, podem fazer. Me mandem depois por e-mail, sergioelisandro@hotmail.com, para eu ajudar no argumento. Mas agora, de coração, eu não vi, analisando as questões aqui até essa 47, nenhuma que a gente possa entrar com recurso. Eu não vi. Se vocês acharem, né, através das leituras e tudo mais, argumentos, me mandem. E aí eu ajudo, auxilio. É que eu, falando por mim, por enquanto eu não identifiquei possibilidade de recurso. Mas nada impede vocês continuarem estudando e lendo e encontrarem algo. Certo, turma? Aqui a gente tem liberdade para poder atuar, fazer nosso trabalho. Se vocês quiserem, é só me mandar que eu analiso. Tem mais alguma coisa? Acho que deixa eu ver. Por enquanto é isso. Então vamos seguir com as nossas questões, turma. A gente estava na questão número 51. Vamos agora para a questão número 52.